Olá, pessoal, paz e bem. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre o Ministério da Palavra. E hoje, como nosso convidado, nós temos Mazinho, o ministro da Palavra. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, né? Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Agradecer pelo convite. Para mim é muito satisfatório. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. De nada. Mazinho, nós, como ministro da Palavra, é inquestionável para nós o valor da palavra. Mas na prática litúrgica, muitos ainda acham estranho quando, ao chegar para uma celebração, em vez de encontrar um padre, encontra um diácono, encontra um ministro da palavra presidindo. Por que existe essa sensação de que falta algo se não há o padre para fazer a missa? Então, eu penso que a expectativa, né, de todo mundo, e acho que a expectativa nossa também, mesmo nós enquanto ministros, é de participarmos da missa, né? Então, mas a gente pode compreender que a missa ela é um pouco diferente, né? Não é a mesma coisa a missa e a celebração da palavra. Eu entendo um pouco a insatisfação deles, né, quando chegam e não encontram o padre. Entendi. Então, você poderia dizer que a celebração da palavra, ela tem o mesmo valor espiritual que a missa? Ela tem o seu valor espiritual. Como eu disse, assim, é um pouco diferente, né? É. Talvez eu esteja passando um pouco à frente, né, do que havia planejado, mas a celebração da palavra, né, ela é diferente da missa. A missa é um momento onde se celebra, né, tanto a liturgia da palavra quanto a liturgia da Eucaristia. A celebração da palavra, ela vai celebrar a liturgia da palavra, com um pouco, né, não a celebração da Eucaristia por completo. Então, já que nós falamos nessa parte, vamos explicar um pouco, então, qual é essa diferença, né? Como você falou aí, na missa nós temos a celebração da palavra e a celebração da Eucaristia. Como se dá essa diferença, então, a celebração da palavra, onde nós só temos a celebração da palavra, a parte da palavra, e a distribuição da Eucaristia? Na celebração da palavra, a gente vai focar, né, trazer ali a importância da palavra também, que também é Jesus, né? É como o próprio São João diz, né? É o verbo que se torna a palavra, né? Se torna Exatamente. carne para viver no meio de nós. E então assim, a gente tem esse momento que a gente celebra a palavra, mas temos também, como você mesmo disse, né, a partilha ali, a mesa da Eucaristia, Eucaristia. onde vamos levar também, vamos celebrar, trazer a reflexão da palavra, mas vamos também viver ali a experiência de estarmos à mesa para alimentarmos do corpo santo de Jesus. Pois então nós concluímos que a celebração da palavra, ela não é aquela missa seca como muita gente pensa, não é mesmo? Não, não, de maneira nenhuma, né? Assim como na missa, né, a gente vai ter a oportunidade de se aproximar da mesa, como eu disse, de se alimentar do próprio Jesus, né? Na celebração da palavra também vamos ter essa vivência também, essa experiência com o Cristo presente na Eucaristia. Diferente da missa, que a missa é onde nós vamos, o padre ele vai consagrar ali, né, a Eucaristia. Então, o Cristo que está presente na missa, ele também está presente na celebração da palavra. E falando de Isso. celebração da palavra, vamos dizer assim, como que é esse ministério da palavra? O ministério da palavra, né, assim, eu vejo como realmente uma missão, né, é nos colocarmos verdadeiramente para fazer aquilo que o próprio Jesus pediu que fizéssemos, de levarmos o evangelho, né, levarmos a palavra dele até os confins da terra, né? E os nossos confins aqui, eles são bastante longos em Neves, né? A São gente tem uns bastante confins longos. bastante longos e faz parte dessa nossa missão, né? É verdadeira uma missão, né, não só de levar a palavra, mas buscar também na nossa vida vivê-la. E esse ministério, ele é novo? Faz muito tempo que nós temos? Como é que ele é? Olha, esse ministério ele já é bem antigo, né? Assim, a gente vamos ver aí registros históricos, né, de que nos primeiros séculos já havia esse se juntar ao redor da palavra, né? O próprio Jesus viveu isso também, né? Quando ele vem do deserto, que ele chega, né, ali na sinagoga e ele vai proclamar e ele fala, olha, hoje essa palavra se cumpriu.
né? É ali já as pessoas se reunindo no entorno da palavra. Então, isso também, né, a gente vai perceber que dentro desse registro histórico também, né, essa valorização do ministério da palavra vai se dar a partir do Concílio II, do Concílio Vaticano II, né, ali em torno de 1962, 1965, quando a igreja percebe, né, que não tinha tantos padres para poder levar, fazer com que essa palavra chegasse até as pessoas. Quando eles veem, então, a importância de colocar leigos, ministros da palavra, né, da palavra, preparados para poder ir ao encontro das comunidades e tentar, de alguma forma, não substituir, como nós falamos aqui, mas de trazer a presença da palavra até as pessoas. Então, você falou de leigo, o que seria esse leigo para a igreja? Esse leigo somos nós, né? Somos nós que não temos uma formação litúrgica, né, que não somos enviados como padre, como o próprio diácono, né? Mas Que não tem um sacramento da ordem, não é não isso temos mesmo? isso mesmo, não temos o sacramento da ordem, né? Mas que mesmo assim nos colocamos à disposição para poder fazer a propagação dessa palavra, levar essa palavra até as pessoas, fazer com que esse evangelho ele seja anunciado, né, para com as pessoas. Então, já que todos somos leigos, né, o que diferencia um leitor leigo de um ministro da palavra? É interessante, é uma pergunta bastante interessante, né? Ler, o leitor, ler a palavra. Todos nós, batizados, somos chamados a viver a experiência da leitura. O leitor, né, vamos colocar aqui o leitor junto à celebração, seja da palavra, seja da própria Eucaristia, né? Ele vai emprestar ali a sua voz para que a palavra de Deus ela seja proclamada. O ministro ele precisa entronizar um pouco mais, né? Eu te coloco como a minha experiência é a sua da minha experiência também, né? Quando a gente é escalado para uma celebração, a gente, a partir do momento que a gente vê aquela escala, que a gente sabe que a gente vai ter esse compromisso, a gente já começa a se preparar. A gente lê, relê, busca ali um direcionamento, um entendimento, né? Para Isso, que busca principalmente, né, se preparar também espiritualmente para que não seja só a nossa palavra, mas que nós sejamos, pelo contrário, né, que a nossa boca anuncie a palavra do Senhor. que nós sejamos um instrumento dele, né, um instrumento da paz dele, do amor dele, para a Assembleia, para o povo que nós estamos presidindo a palavra, não é isso mesmo? Isso. E assim, e aí eu sempre assim, né? Eu sempre busco ali aquele momento de entronização, de buscar a presença do Espírito Santo para que faça essa condução, para que não seja a gente. Então, assim, eu vejo que uma diferença, né, é que o leitor ele vai também ler um pouco antes, treinar essa leitura, né? E vai proclamar e não só ler, né? Vai proclamar essa palavra ali no ambão naquele momento. O que nós chamamos de proclamar a palavra e não apenas ler a palavra. Qual é essa diferença entre esses dois termos? Eu trago de uma forma muito simples para mim. Ler, né? Eu pego qualquer coisa aqui, vou pegar e vou ler, e assim, o que tiver escrito vai chegar até as pessoas. Proclamar, eu vejo como uma coisa mais profunda. Né? É você saber, você entender o que está acontecendo ali, é você criar uma conexão com esse texto que você vai proclamar, né? E como nós dissemos aqui, né? Nessa preparação para levar, para presidir a celebração, fazer com que esse texto se torne parte da gente, que na hora que a Assembleia estiver ali prestando atenção na leitura que a gente estiver fazendo, não veja somente como a nossa voz, mas veja ali, por meio de nós, né, a palavra, né, aquilo que, se somos cristãos, precisamos testemunhar esse Cristo. E naquele momento nós precisamos ser o Cristo falando ali para aquela Assembleia. Então, acho que é tão importante ler, quanto também, né, celebrar. Como você falou no início, né? É o verbo que se fez palavra, né? E essa palavra é a própria palavra de Deus. E olha como que Deus ele é maravilhoso conosco, né? Ele nos dá essa oportunidade de fazer como Ele, de ser ali também, né? Nos tornarmos naquele momento, por intermédio dele, por intermédio do Espírito Santo, nos tornarmos também, né? Esse verbo ali diante daquelas pessoas. Deus é maravilhoso, né? Deus é muito maravilhoso em nossa vida, não é mesmo? E falando sobre ministério da palavra, ser ministro da palavra, há quanto tempo você é ministro da palavra, Mazinho?
Felipe, olha, vou completar agora 4 anos. 4 anos aí, né, de caminhada, né, se colocando aí à disposição, né, e tentando, né, a cada dia, né, todo dia, toda celebração a gente chega lá na frente, a gente treme, fala, "Opa, será que eu vou dar conta, né, será que é?" Mas sempre assim, buscando, né, dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que é a nossa essência, que é a fé, né, se colocar mesmo à disposição, né, eu não abro mão de chegar um pouco mais cedo, né, a cada celebração, chegar lá na comunidade um pouco mais cedo, viver um momento ali junto ao Santíssimo, pedir, olha, Senhor, olha, me coloco aqui, estou à disposição, É ser um servo né? da palavra de Deus, não é isso mesmo? E falar, olha, eu quero aqui me esvaziar, esvaziar-me de mim para que o Senhor possa falar, que não me ouçam, mas que a tua palavra, a tua voz seja ouvida naquele momento, né? Como você falou, né? É emprestar a nossa voz a Deus. Amazinho, como foi essa escolha sua? Foi a escolha de outra pessoa? Foi o padre? Foi alguém que te convidou para ser ministro da parábola? Olha, me pegou muito de surpresa. Eu vinha de um momento bastante complicado, bastante conturbado, né, da saúde da minha mãe, uma situação que bastante gente da comunidade acompanhou, né? E o padre ele tem um olhar, né? É natural, o padre ele tem um olhar muito grande ali dentro da comunidade, bem atento, né, às pessoas que participam. E eu, sinceramente, não sei o que ele viu. Não sei o que ele viu, né? Aí ele me fez esse convite, foi na época o padre Adilson, me fez esse convite para estar vindo participar, né? Eu, assim, te confesso que na hora eu meio que me assustei, falei, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim mesmo, né? A gente, como ser humano, a gente tem, né, essas dúvidas, né? Mas aí, assim, olha, diante desse convite, falei, olha, um convite não veio de qualquer pessoa, veio do padre, né? Então, olha, para mim é um chamado. Eu atendi isso como um chamado. Falei, olha, aí entra aquele momento especial, né, de intimidade, que a gente fala, olha, Deus, olha, se o padre me chamou é porque o Senhor está me chamando. Se o Senhor está me chamando é porque talvez o Senhor viu algo em mim, né? E eu me coloco aqui à disposição e vamos caminhar juntos, né? Vamos caminhar. E aquele provérbio, né? Deus não escolheu os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Verdade, isso se tornou realidade na minha vida. Então, como você se sente sendo ministro da parábola? Como foi a sua formação para ser um ministro da parábola? Olha, nós passávamos pelo momento de pandemia, né? Então estava aquela coisa ainda bastante restrita, né? Então a gente foi preparado, né? O encontro com o Diácono Daniel. O Diácono Daniel foi o nosso mestre aí, nos conduzindo nessa formação. E aí nós reunimos durante algum tempo aqui na paróquia mesmo, né? Vivenciando as experiências, depois uma parte de acompanhando também as celebrações com ele, né? E hoje estamos aí caminhando, né? Eu sempre falo com ele que eu sou ali um frutinho dele, né? Que foi quem nos deu ali aquele impulso, aquela orientação. Ainda hoje tem alguns momentos que eu vou celebrar em algum determinado tempo, né, litúrgico, eu ligo aqui, ó, o diácono, e aí? Me fala aí, ó, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, o que que eu faço aqui, né? Então, assim, eu percebo que eu ainda estou em formação, além desses 4 anos, e sempre algo novo. Ser ministro da palavra é sempre algo novo na nossa vida. A gente vai, como comentávamos antes aqui, né, as vivências que a gente tem durante essa caminhada, e cada dia, a cada celebração, cada comunidade que a gente vive uma experiência Uma experiência diferente. nova, assim, uma Nova, experiência diferente, não é isso? isso. Então, como você tem muita experiência já como ministro da parábola, o que você acha das pessoas que pensam que o ministro da parábola é um substituto, é um quebra-galho do padre? Olha, eu te digo que eu entendo, né, entendo o pensamento dessas pessoas. Ainda eu consigo compreender esse pensamento, apesar de não concordar. Não concordo, né, porque não somos um substituto, um quebra-galho. Até mesmo porque não podemos, como nós falamos aqui no início, não podemos comparar a celebração da palavra com a missa. São momentos distintos, né? E por ser momentos distintos, tem as suas diferenças. Então, nós não podemos, como ministro da palavra, substituir o padre em hipótese nenhuma, né? Nem com a nossa presença, nem com a essência que traz a Santa Missa, né?
Pelo contrário, né? Acho que assim, é exercer o nosso papel, né, de ministro, é de fato cumprir a missão de levar, como a gente falou aqui, levar esse evangelho, né? É um momento que talvez ficaria vago ali na comunidade, que não teria, se o padre teve um problema, não pôde celebrar, aquele momento a igreja ficaria fechada. A gente vai lá com a nossa missão de ministro, de colocar o povo em oração. Não vai ter ali a missa, mas nós vamos trazer aquela assembleia para viver um momento de oração. Como o Dom Valmor gosta de falar, né? De comunicar, né? Anunciar a palavra oportuna e inoportunamente, não é isso mesmo? Isso mesmo. Acho que esse é o nosso lema, né? Pode ser o nosso lema, né? Anunciar, mesmo que diante das dificuldades, muitas vezes, como a gente colocou, da rejeição, né? Mas vamos continuar firmes ali, né? Cumprindo esse papel que nos é dado, essa missão que nos é dada por Deus. Vamos levar oportuna e inoportunamente. Isso aí. E falando em rejeição, o que você tem para dizer ainda às pessoas que têm essa resistência ou preferem ir embora quando encontram um ministro da palavra, um diácono presidindo em vez do padre? Olha, eu vou até olhar ali que eu vou ser bem direto, né? Acho que o que eu diria é para que seguisse isso que o Novo Amor falou. Permita que a palavra de Deus, esse verbo que se torna carne e habita no meio de nós, venha fazer parte da tua vida. A missão nossa como ministro, né, é levar até a comunidade esse momento, né, do verbo se tornar a carne, né? Carne essa que vem por meio da Eucaristia, mas que também vem por meio da palavra, né? Então, olha, aproveite, viva a riqueza que a nossa igreja nos traz de nos colocarmos em oração junto à missa, mas também diante da palavra do Senhor, que é a missão, né, da nossa vida. Ser palavra viva, não é isso mesmo? Palavra viva. E como Deus nos fala em Isaías, a palavra de Deus não volta para ele enquanto não ter produzido frutos. Mazinho, falando sobre a celebração, no final da celebração tem uma parte que é muito interessante, que é o ide em paz. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Nessa parte, a celebração ela não termina quando se fecha o livro, não é mesmo? De maneira alguma. Ali se inicia a verdadeira celebração, né? E é interessante que assim, nós enquanto ministros, né, nós não enviamos a comunidade, né? A gente não envia a comunidade em missão. Nós temos o papel de ir juntos. Somos nós que anunciamos essa palavra. Nós precisamos, né, convidar essa comunidade a ir junto, mas também trilhar esse caminho junto com ela. Eles, né? Tomazinho, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar a gostar, por nos ajudar a entender melhor, por nos ajudar a amar cada vez mais a palavra de Deus. No próximo episódio, o terceiro capítulo, vamos conhecer o primeiro grau do sacramento da ordem, o diaconato, o ícone de Cristo que nos serve. Não perca e até o próximo capítulo.